Amém. Deus amado, nosso Pai, Amém. Pai eterno, Pai das luzes, Pai do amor, ó Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor, Obrigado, Senhor. por essa noite maravilhosa, Sim. onde o Senhor nos ajunta Amém. para que nós possamos ter comunhão com o Senhor, Amém. com o Pai, com o Filho, junto com os irmãos. Amém, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós precisamos ouvir a Tua voz, Amém. nós precisamos da Tua palavra, essa Amém. palavra que contém o Espírito, palavra que contém luz, contém amor, contém a Tua pessoa, Sim. e disso que nós precisamos, Senhor, Verdade. para que nós possamos ser iluminados na Tua luz. Nós somos iluminados, nós podemos enxergar com os olhos do coração aquilo que o Senhor tem no teu coração, aquilo que o Senhor tem preparado para nos revelar. Por Verdade. isso, nessa noite, venha retirar de nós toda coisa que venha a ser empecilho para nós receber a tua luz. Amém. Retira, Senhor, em nome de Jesus, Sim, Senhor. e que nós possamos estar totalmente libertos, porque onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Nós cremos que somos livres para receber toda a tua porção dobrada, Senhor. Nós te louvamos nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O Diego falou que vai entrar já. Mas o assunto hoje, só como tá, a gente está gravando, o assunto é sobre a consciência, né? Aí o Diego entrou. E é um assunto muito rico, né? Que cada irmão, vamos dizer, assim, vamos ter a oportunidade de falar. Ô, irmão Diego, tudo bom? Graça e paz, disse ele. Então, podemos começar. Eu vou só ler um versículo aqui para dar início, irmãos. A gente está comentando com o irmão Genaro que é um assunto bem amplo, né? Que é muito rico, né? Nós estamos ouvindo o pastor John MacArthur, inclusive outros áudios também, e muito conteúdo, muita riqueza, né? E da gente dá para compartilhar, trazer isso aí, aquilo que cada irmão ouviu e ganhou. E então eu acho que não conseguiríamos terminar em uma só reunião. Então não teria problema nós voltar de novo na próxima reunião a falar disso, enriquecer mais. Então podemos ir com calma, né, tranquilamente abordando o assunto. Mas a gente quer trazer uma estrutura disso aqui para poder desenvolver com mais liberdade. E uma delas é assim: nós precisamos entender que a consciência é o mecanismo próprio do ser humano, assim como nós temos mecanismos que funcionam como algo positivo. O exemplo é quando você sente dor, né? Quando você sente dor, não é negativo, porque ele está te avisando que algo está errado, né? Imagina você machucou o pé e não sente dor, né? Tá sangrando o pé e você não sente nada. É negativo isso aí. Então a dor é como um sistema de um mecanismo do próprio organismo de te proteger, né? É. Para você ir a fundo no problema. A mesma coisa é a consciência, é o sistema próprio do homem, né? Que vem, vamos se vem no ADN do homem, que é como para dizer que quando você está vivendo uma situação, se está certo ou errado, né? Quando você vai definir a Para palavra alertar. isso, Para alertar. para alertar essa palavra. Quando você vai definir a palavra consciência, tem essa definição, né? Que é aquele conhecimento junto. Você tem um conhecimento de algo junto. É algo próprio nós. Você tem esse conhecimento, significa consciência. Mas quando nós descrevemos consciência, nós precisamos trazer isso, desenvolver nessa base. A consciência para aquelas pessoas que não têm Deus, qualquer ser humano nesse mundo que não tem Deus, a consciência com respeito à lei, vamos dizer, como que era o sistema da consciência no Antigo Testamento, e como hoje nós lidamos com a consciência na Nova Aliança, no Novo Testamento. Então podemos estruturar isso começando na leitura. E o Romanos capítulo 2, olha que lindo esse versículo, irmãos. Capítulo 2, versículo 15 e 16, né? Ele em 14 ele fala assim: quanto, pois, aos gentios,
Primeiro ele falou sobre os judeus, ou sobre aqueles que estavam sobre a lei, né? Porque simples ouvidores, versículo 13, da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei há de ser justificados. Então ele vira o pendor para os gentios. E ele disse o seguinte no 14: quanto, pois, aos gentios, gentios não tinham o que, irmãos? Não tinha lei. Então, quanto, pois, aos gentios que não têm lei, procedem por natureza de inconformidade com a lei. Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. 15. Este mostra norma da lei gravado no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e aos seus pensamentos mutuamente, acusando-os ou defendendo-as. Então, aí você pode ver que uma pessoa que nasce nesse mundo tem gravado no coração o quê? A sua própria consciência que vai acusar, no caso, ou defender, viu? Esse é um sistema, um mecanismo, vamos dizer, né? É, vai aprovar ou vai desaprovar. Agora, em qualquer sociedade que nasce a pessoa, aí que está a questão, porque a sociedade que a pessoa nasce, irmãos, tem seu próprio sistema vamos dizer assim, é, de moralidade, né? Quando você mora numa sociedade, ela tem a sua moralidade. Se você nascesse numa aldeia indígena, para eles, o sistema moral deles é andar sem roupa. E nós fomos recentemente ali com a Lília na aldeia ali no Paraguai, e é um problema lá, né? Que as mulheres andam assim soltas, né? De uma macho os filhos ali. E para eles, o sistema de moralidade na sociedade deles não acusa que está errado isso aí. Não é verdade? É normal para eles, né? Então, é, como é que vai funcionar para uma pessoa que nasce nesse mundo? É o sistema social onde ele se envolve, irmãos. E as regras, se uma pessoa nasce lá, vamos dizer, lá em um país culto, né, como Inglaterra, ali as pessoas são todas de etiqueta, se veste de uma maneira, se senta corretamente, né, não fala qualquer palavra. Então, o sistema social, cultural dela formou a pessoa. E aquilo que ela vai vivenciar dentro dessa sociedade vai acusar a pessoa ou vai aprovar essa pessoa. É, por exemplo, a Lília está lembrando. O que para uma sociedade é condenação, que você vai se condenar e se sentir acusado, em outros lugares não. Por exemplo, em Tailândia, as pessoas comem cachorro, irmãos. Agora aqui no Ocidente aqui, jamais. Uma coisa que escandaliza as pessoas quando vê um vídeo assim. E até censura, né? Não é verdade? Então, o sistema social, por isso que eu estou trazendo, irmãos, para nós entendermos esse sistema social que essa pessoa vive, vai determinar, vai acusar a pessoa ou não, entendeu? E que o que para muitas pessoas é condenável, para outras não é. Então, eu acho que nesse ponto nós podemos começar a desenvolver como é que Deus lidava com essas pessoas, ou as pessoas em geral, diante de Deus. Como que é? Como que funciona? E Romanos nos ajuda, irmão. Romanos, aqui no capítulo 1, olha que importante isso aqui, irmãos, trazer como base, né? Olha que é impressionante isso aqui. Romanos 1, né? Versículo 17. 1:17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora, a ira de Deus 18 se revela do céu contra toda impiedade e perversão. E aqui, irmãos, quando nós falamos impiedade e perversão, nós precisamos entender claramente. Se você trazer dentro da cultura social de qualquer povo, eles têm essas, vamos dizer assim, normas ou regulamentos sociais que vão determinar o que seria perversão e impiedade. Mas aqui nós estamos vendo diante de Deus, né? A pessoa que nasce nesse mundo diante de Deus. A ira de Deus se revela contra isso. De quê? De homens
que detém a verdade com a injustiça. E aqui ele vai mostrar, olha irmãos, 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos, versículo 20, invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. E agora vai lá no versículo 26, 27. Oh, perdão, 28. Olha o que diz o 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, irmãos, a perversão e iniquidade é porque eles rejeitam Deus. Quando você lê aqui, irmãos, eles, diante do que Deus criou, diante da grandeza e o soberano Deus, o que que deveria fazer uma pessoa que nasce nesse mundo? Reconhecer a esse Deus. Então, essa consciência que essa pessoa tem para dizer, acusar ela ou aprovar ela, como que é diante do Criador? Ela reconhece ao Criador ou rejeita o Criador? Esse que é o ponto aqui. Quando você vê o versículo 19, olha, volta lá no 19, olha o que diz, irmão. 19 diz claramente, porquanto que de Deus você pode conhecer. Então, qualquer pessoa que nasce nesse mundo, Deus se fez conhecer, irmãos. Agora, como que essa pessoa reage diante desse reconhecimento? E aí se manifesta a impiedade e perversão de homens que detêm essa verdade com a iniquidade. E porque não tiveram em conta Deus, porque não, tendo conhecimento de Deus, não tiveram, não reconheceram, não deram glória, Deus o entregou a uma disposição mental reprovável. Então, eu acho que isso é uma base para nós vermos desse ponto de vista a consciência de um homem que nasce nesse mundo que não tem nada a ver com Deus. Como que Deus lida com ela, irmãos? Elas estão diante da criação, diante de tudo que Deus criou, para dar crédito, para reconhecer e para, como disse, não lhe deram glória, não lhe deram graças a Deus. Não reconheceram a Deus em sua vida. Ou desprezzaram a Deus, viu? Então, essa é a perversão. Lógico que você tem aqui os pecados que vai mencionar no capítulo 1, dessas pessoas que não que reprovaram a Deus em sua mente e seu coração, que Deus entrega a elas é uma perversão. Mas não é esse o ponto da perversão. Irmãos, isso que tem que entender. A perversão é não reconhecer a Deus, é não dar graças a Deus, é não render-lhe louvor a Deus, né? Não precisa um pregador, não precisa ninguém. É diante da criação, essa pessoa tem que dar reverência ao Deus Criador, ao soberano Deus. Mas essas pessoas que fizeram, não o deram crédito. Portanto, Deus entrega essas pessoas a uma disposição mental reprovável. E aí, logicamente, como consequência, você vai ver tudo que uma sociedade normalmente desaprova, uma prática que essas pessoas vão viver depois. Mas não é essa a perversão. Senão, a perversão é iniquidade, é não reconhecer a Deus na sua consciência. E essa parábola do semeador é muito interessante, né? Porque primeiro tipo de solo, os irmãos lembram, né? Primeiro tipo de solo, caiu a semente sobre a terra dura, né? E vieram as aves, comeram aquela semente e levaram embora. Agora, quando traz a explicação da parábola, que tipo de pessoa representa, que tipo de coração representa esse solo duro? São pessoas que, ouvindo a palavra, já rejeitam no seu coração. Aí vem o inimigo que rouba aquela palavra e nem sequer entra no coração. São pessoas que reprovaram a Deus em sua vida e nós conhecemos muito desse tipo de pessoas. Agora, é interessante, irmãos, como que nos traz essa escritura de uma maneira clara que cada pessoa tem em seu coração escrito essa lei, uma lei de seu próprio coração.
que vai reprovar ou vai aprovar aquilo que está fazendo. Então, como que eles são diante de Deus? E isso, irmãos, é o ponto. A iniquidade desses homens é que em seu coração, e nessa lei que deveria eles reconhecer a Deus, eles rejeitam Deus. E é por isso que ela vem toda a degradação que eles vivem por causa que eles não tiveram em conta Deus. Portanto, eles não vivem pela lei de sua consciência, vamos dizer, né? Eles estão vivendo uma lei que eles mesmos estabeleceram. Como foi Caim? Caim estabeleceu sua própria lei. Como que era a descendência de Caim? Os irmãos lembram? Capítulo 4 de Gênesis. Aí o descendente de Caim, eu acho que era o bisneto, né? Diz que ele matou um jovem porque pisou no pé, né? Quantas vezes ia ser vengado Caim porque foi expulso da presença de Deus? Então, criaram sua própria lei, né? Nem era a lei da consciência ali. Era a lei do que via na sua própria cabeça. Então, mais ou menos esse é o exemplo, né? Eu trouxe essa linha ali, mas nós podemos continuar desenvolvendo, irmãos. Maravilhoso. É verdade, é maravilhoso mesmo. Eu vejo assim, irmão, que a consciência tinha uma pessoa iníqua, digamos assim, uma pessoa que não é crente, né? Sim, Não tem temor de Deus, não tem como ele funcionar a consciência. isso. A consciência até pode até dar um toque, né? Perceber que está errado ou está certo. Mas ele não consegue praticar aquilo que vem da parte de Deus. Agora, nós crentes, nós temos a possibilidade. Sim, Com isso, eu digo que todos nós estamos já liberados, digamos assim, uma maneira de falar, né? sim. De que a consciência funcione. Por quê? Porque depende muito da palavra, irmão. Amém. Depende muito da luz da palavra, do evangelho, para que a consciência funcione. Porque nós vemos pela experiência de muitos servos, inclusive esse irmão, esse pastor que pregou, ele Sim. recebeu várias advertências do filho, dos netos, da Ah, sociedade, dos irmãos, que está orando por ele, eu estou orando por você para você não cair em pecado, estou orando por você para você não errar, estou sim, orando por você não, né? E por que acontece isso? Porque até os próprios filhos de Deus têm esse tipo de situação negativa, de cair, de abandonar as coisas de Deus, é porque muitas das vezes ele vai pelo que é certo e está errado. Então, muitas das vezes a consciência não é pelo fato que a gente pratica ou deixa de praticar coisas, sim. mas é pela palavra que atua no nosso interior. Você vê aquele, João capítulo 8, aquele fariseu e aquele publicano era? Que Sim, foram orar, né? Um tinha todas as verdades praticadas. Ele pratica, rapaz. sim, Ele ora, ele jejua, ele dizima, ele faz tudo, cara. Mas aí a consciência não funciona. Ele tendo as verdades praticadas. Agora o outro pecador está lá se arrependendo e a consciência funcionou porque ele recebeu a palavra. Ué. sim, Então ele foi justificado. Por que ele foi justificado? Porque ele creu na palavra. Ele creu no falar de Deus. A mesma coisa aquela mulher adúltera, né? sim, Todos acusaram a ela. Ela era a pecadora, né? Mas ela permaneceu. Ela ficou ali. Por quê? Porque ela estava com a palavra. sim, Então, irmãos, hoje em dia, se nós não temos o envolvimento no dia a dia com a palavra, a nossa consciência pode até estar ativa, né? Mas até não pode receber nenhum sinal para isso. nos adverter. Por quê? Porque somente nós recebemos a advertência do Espírito por meio da palavra. Amém. Porque o, nós, irmãos, nós só conhecemos as coisas do homem. Sim, Difícil, nós não conseguimos entender e conhecer as coisas de Deus. Nenhum ser humano tem essa capacidade. verdade. Agora, a consciência, sim.
A consciência é assim, porque ele recebe a palavra no seu interior e ele pode assimilar e fazer a separação da alma do espírito. Sim, Quem pode fazer isso não é o homem é verdade. e não é o seu esforço, mas é pelo fato de ele crer, receber e ele manter essa palavra dentro de si mesmo. Por isso que Paulo dizia: eu sirvo de boa consciência, até hoje sirvo na boa consciência, no espírito. Não tem como servir em outra maneira. Mas o que, que traz para ele a boa consciência? É a obediência da palavra. O que, que é obediência? Seu esforço? Não é. Não. É o fato de ele crer. Amém. Ele crê, permanece. Então, a luz está constantemente acesa, Sim. porque na luz de Deus nós somos iluminados. Amém. Na tua luz veremos a luz. Não é Isso. assim que fala a palavra? Amém. Na luz de Deus nós somos iluminados. Então, dentro da luz, irmãos, para não ser iluminado, é estar envolvido com a palavra. Sim. Porque olha só, por que, que a consciência daqueles homens funcionaram com. Recém antes da reunião começar, nós estávamos conversando com o Vitor. Por que, que a consciência dos homens foram. Eles foram acusados por meio da consciência de que todos eles estavam em pecado. É. Quando Jesus falou assim: quem não tem pecado, seja o primeiro em tirar a pedra. E Versículo nenhum 9 deles aqui tiraram, do. por quê? Eu leio o versículo aqui, o Jana. Veio aí. Aí Jesus se inclinou em terra, né? Falou, ele tinha falado, versículo 7, se alguém é, Sim, que estivesse em pecado, seja o primeiro a jogar a pedra, né? Versículo 9, mas isso. ouvindo eles esta resposta, quem que eram eles? Aqueles que estavam condenando a mulher Os adúltera. acusadores. É. Mas a Sim. intenção deles não era a justiça de Deus e que se cumpra a palavra de Deus, não, era outra motivação. Aí então, Isso. mas ouvindo eles esta resposta, acusados pela sua própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Olha só. Por É, que, que eles tiveram acusação pela sua própria consciência, irmão? é, por causa Porque, da porque palavra. antes não tinha. É, Porque eles já são pecadores. Eles eram pecadores. sim, Mas por que, que antes a consciência não funcionava? é, Porque antes Jesus não abria a sua boca. Agora Jesus a falou. falar a palavra. Amém, Jesus falou, a palavra saiu, a luz iluminou. amém. Agora eles receberam a iluminação de que são pecadores. Isso mesmo. Agora, irmãos, a diferença está nessa mulher que errou, que pecou, que adulterou. Ela permaneceu. Essa é a diferença. Sim, Os acusadores acusaram ela, foram iluminados com a luz do mundo. A luz do mundo mostrou a eles que estão em pecado. sim. E todos eles saíram da presença da luz. Aquela mulher permaneceu na presença da luz e não somente recebeu a luz do mundo, mas recebeu a luz da vida. Amém. A vida que está na luz é pela consciência que nós recebemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Olha esse versículo, Salmos 16, 7, fala que eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro e durante a noite a minha consciência me avisa. Algumas versões podem falar de coração também, né? Sim, meu Por coração. exemplo, em Provérbios capítulo 20, versículo 9, tem aqui uma, uma uma versão que fala: será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? No Provérbios 20, 27, olha esse versículo, irmão.
O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Hum, Ninguém pode se esconder de si mesmo. Olha que forte esse versículo, sim, né? Então eu achei muito importante essa base de Romanos capítulo 1. Eu não tinha observado nesse prisma, porque é muito importante dividir esses dois grupos, né, irmão? sim, irmão. Dividir aqueles que não conhecem a Deus e os filhos de Deus, né? Sim. E então essa base da consciência que vamos supor que é mais profundo no coração, ela realmente traz um ponto de a intimidade com Deus. Se a palavra estiver habitando no meu coração ricamente, o que que acontece? A sua consciência vai ficar sensível à palavra, Hum, sensível ao falar do Espírito. E eu vejo que essa palavra da gente se rebeliar contra a consciência, se rebeliar contra a voz do Senhor, isso fala constantemente, né? Muitas vezes você está aí sozinho, de repente surge uma circunstância, né? Particular com um familiar ou com um irmão. É uma coisa simples, de repente você tem condição de poder ajudar ou não ajudar, né? Então, ninguém precisa falar, a própria consciência nos acusa se nós realmente estamos fazendo a vontade de Deus ou não. Mas por que isso? Porque essa está tendo uma intimidade com Deus e a palavra está habitando no coração e você está sensível ao Espírito, né? sim. Então, muito, muito rica, né, essa palavra, né? Amém. Amém, irmão. Amém. Segundo de Coríntios tem um versículo muito, inclusive nós postamos hoje no grupo, né? Os irmãos lembram. Esse versículo eu acho que é interessante nós lembrarmos, né? É, segundo de Coríntios, capítulo, acho que foi o 1, né? Deixa eu ver aqui. Hoje foi o versículo, o segundo de Coríntios 1:12, né? Paulo ele disse, porque a nossa glória é esta. E o testemunho de nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. E essas palavras são muito fortes, né? Porque ele não enganou, não sobornou a consciência dele em relação ao primeiro lugar, irmão, o chamamento dele, né? Porque quando nós descrevemos antes do chamamento de Paulo, como que era o viver humano dele? Capítulo 3 de Filipenses, ele mostra que ele não tinha um viver, vamos dizer, desordenado, né? Era uma pessoa muito aplicada e até irrepreensível quanto à justiça da lei. E aí nós vemos todas as qualificações, mas ele, diante do que ele recebeu, diante do conhecimento de Cristo, ele considera isso aquilo que é aprovável entre o homem, aquilo que é reconhecido entre os homens, como esterco, como lixo. Então, olha que interessante a expressão que ele usa aqui, porque a nossa glória é esta. Aí, irmãos, o testemunho de nossa consciência. Aqui, irmãos, quando nós perguntássemos para um religioso o que é o testemunho de sua consciência, sabe o que ele vai responder, irmão? Um religioso, ele vai dizer a moralidade, a obediência, a conduta, a santidade, né? Então, ser uma pessoa que tem um bom testemunho, né? Como a pessoa fala. Ser uma pessoa fiel no chamamento, nas coisas que ele faz, aprovada por Deus. Vamos usar essa terminologia, né? Como que ela se enxerga uma pessoa que é religiosa? E o Lucas 18 descreve muito claramente. Lucas 18, versículo 10. Olha o que diz. Lucas 18, já voltamos ali, né? Então aqui é uma parábola de homens que confiam em si mesmos. Olha que impressionante isso aqui, irmãos. Então o fariseu, versículo 11, posto em pé, orava de si para si mesmo, dizendo desta forma: Oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ó, você vê como que é a ótica religiosa.
A ótica religiosa de sua consciência é que ele não é igual aos outros homens. E aí é um problema, porque as escrituras te mostram que não tem nenhum justo sequer. Então, como que uma pessoa que diz que tem uma boa consciência, um testemunho de sua boa consciência se enxerga? Depende do ponto de vista. Se você pergunta para um religioso, ele vai olhar assim para si, de si mesmo. Como que se enxerga ele? Oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros e ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes, versículo 12, por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Então, ele tinha um conceito de si mesmo, porque o testemunho de sua consciência aprovava ele. Agora, antes de Paulo se converter, eu pergunto para os irmãos: o testemunho de sua consciência condenava ou acusava ele em perseguir os cristãos? É, condenava ele. Não. Antes, Acusava ele? não, antes de se Não, converter. antes da conversão, Antes da o conversão testemunho dele. que não se condenava, né, irmão? Não, Ele Não, era absoluto pelo aquilo que ele recebeu. ele se justificava. isso. Vamos lá, Ele cria que Atos era 9. Jesus. Vamos lá, rapidinho, voltamos. Aí que interessante isso aqui. Antes não, né? E antes não, isso, Diego. Não tinha acusação da sua consciência. O testemunho da sua Isso. consciência aprovava ele, ó. Porque aqui no 2 Corinto, ele está mostrando depois da sua conversão. Mas a gente trouxe esse episódio dele simplesmente para fazer uma comparação antes da sua conversão. Capítulo 9 de Atos vai mostrar a conversão dele. Saulo respirava ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Olha só, que ele estava que ele estava respirando? Ameaças de quê? De morte. Mas em Sim. defesa do quê? Não era a defesa de Deus? Das coisas de Deus? Claro, ele servia a Deus. Exatamente. Como que a consciência vai acusar ele se ele está servindo a Deus nisso aí? Lembra que A consciência dele é acusado de não matar os discípulos. isso, irmão. E isso que nós precisamos perceber. Porque, olha, irmão, que interessante isso aqui, porque quando você vai em João capítulo 16, versículo 1 e 2, o Senhor adverte aos seus discípulos dizendo: Esto vos digo para que não vos escandaliceis, porque vos perseguirão e vos matarão, julgando atributo a Deus. Ou seja, vão matar os discípulos, vão matar os seguidores de Cristo para Deus. Como é que a consciência dele vai ser acusado? Mataram Jesus para Então, Deus. você entende como que o nível religioso? Por isso que eu estou trazendo esse aspecto aqui, é muito importante entender. Porque como que o religioso respira? Como que ele ameaça, né? Respirando ameaça. Paulo, religioso, respirava o quê? Ameaças de morte contra os apóstolos. Acredita, irmão? Não é impressionante isso aqui? Olha o versículo 12. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, que eram os crentes, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. E lá em Jerusalém era executado. Olha, isso aqui é impressionante, irmãos. Seguindo ele essa estrada, e aí você vê o relato como foi a conversão deles. Mas o que era o contexto dele? Eles estavam servindo a Deus, irmãos. Sim. E isso aqui, irmãos, por isso que vamos voltar lá na leitura, lá rapidinho, de 2 de Coríntios, que nós estamos lendo, né? 1:12, né? É, é interessante que Paulo diz, né? Porque essa é a nossa glória. Agora ele convertido, logicamente que ele, graças a Deus, se converteu ao Senhor, né? Agora ele convertido é outra coisa. Como que funciona a consciência dele agora? O que rege a ele? O que governa a vida dele agora que ele se converteu ao Senhor? E aqui ele vai mostrar, olha que interessante, o testemunho de nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina,
que Deus, na vida dele, temos vivido no mundo, e mais especialmente convosco. Ó, irmãos, isso aqui é extraordinário, porque uma pessoa que se converte ao Senhor não rege mais os valores que ele tinha antes. Quando você faz uma experiência para você, qual que eram os valores que você tinha antes da conversão? Esquece tudo aquilo, porque quando você se converte ao Senhor por causa da verdade, ele muda. Aquilo que regia a minha vida não rege mais. Quando eu estou convertido ao Senhor, os valores que nós sabemos agora que é a pessoa de Cristo que vive em nós mudou, irmãos. Ou nossos valores sociais, ou nossos valores religiosos, porque nós já tínhamos religião antes de nos converter ao Senhor, né? Quem que não, vamos dizer assim, antes de se conhecer o Senhor, não ia participar de uma missa ou de um culto esporadicamente, ou fazia um voto, ou fazia alguma coisa bem por causa da acusação da consciência, então fazia isso religiosamente. Mas quando a Pela pessoa se. conferência, Isso, e a conferência. Mas quando a pessoa se converte, irmãos, os valores que antes regia a vida do crente não tem mais. Quais são os valores que essa pessoa tem? Se nós entramos do ponto de vista de Paulo, irmãos, os valores que regia era a revelação da pessoa de Cristo. Cristo sendo revelado nele. E logicamente que o testemunho que ele deu, que era a glória deles, desses irmãos que estão se vendo junto, era o viver que agradava a Deus, porque ele está convertido ao Senhor. Então, eu acho que isso que nós precisamos escrever agora, de uma maneira muito, muito forte, os valores da consciência, é aquilo que nós realmente nos convertemos. Não meramente comportamento moral religioso ou social, né? O que rege, irmãos, é a verdade do Evangelho. Aquilo que aconteceu em Cristo. A pessoa dele. Ó, diz que o amor de Cristo, nós já limos e fala muitas vezes, é o amor de Cristo nos constrange, né? Sabendo isto, que um morreu por todos. Sabendo isto. É, o testemunho de nossa consciência. Quando você começa a saber aquilo que foi revelado pelo Espírito no teu coração, que é o conhecimento dele, irmãos. Disse, Paulo disse, por amor do qual perdi todas as coisas. Você vê, irmão, por amor do qual perdi todas as coisas. O amor de Cristo nos constrange, sabendo isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Para quê, irmãos? Para os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Não é meramente um comportamento social. Não é meramente um estilo de vida religiosa, de obras. Paulo, ele usa um versículo aqui, Hebreus capítulo esse versículo é extraordinário, obras mortas que fala lá, né? Testemunhando a nossa consciência. Hebreus, acho que é o 9, né? 9:14, não é? Vamos ver. Não, esse é um versículo, mas tem outro. Está em Hebreus também. Testemunhando Hebreus a seis nossa. um, Oi? Hebreus 6:1 6:1, e acho que é. 9:14. 9:14. 9:14 é um, né? Sim. Ah, sim. 9:14, irmãos. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Olha que diz: purificará a nossa consciência, olha, irmãos, de obras mortas. Agora sim, para quê? Para servirmos a Deus vivo. Você vê que não é meramente comportamental, não é meramente ser, desculpa a expressão, santurrão. Em espanhol nós brincamos com essa palavra, santurrão. É, porque era uma aparência só, né? Uma vestimenta especial, um tom de voz e a Bíblia debaixo do braço e não saía do culto. Não, irmão, é um viver que agrada a Deus. Que assim, quando o Paulo ele fala que a glória dele é o testemunho de sua consciência, ele está se referindo ao viver em base à revelação da pessoa de Cristo na vida dele. O evangelho, a verdade do evangelho, o regime que essa consciência dele
acusa ou condena é aquilo que ele recebeu. Tudo que ficou para trás dos valores dele, você vê em Filipenses 3. E qualquer pessoa que se converte, irmão, esse é o princípio. Deixa para trás os valores dele e é reescrito no coração deles os valores que vêm por causa da revelação de Cristo. E isso é que suborna. A pessoa que suborna a sua própria consciência não é meramente, irmãos, pelo que nós fazemos de errado, sino quando nós traímos aquilo que não recebemos. O que que nós recebemos? Que nós já morremos para esse mundo e que agora em Cristo nós somos de Deus. Paulo ele diz em Colossenses, né? Se ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas do alto, onde Cristo vive, está sentado à destra. E ele diz: se morreste com Cristo, buscai as coisas do alto. E não nas questões desse mundo, né? Você vê, os valores, irmão, mudaram. Então, eu acho que esse é o caminho que nós precisamos escrever como base para nós desenvolvermos uma, vamos dizer, com mais profundidade isso aqui. Vai trazer mais luz ainda, irmão, porque tem muitos versículos riquíssimos, como o irmão leu esse de Salmos aqui, Provérbios 20, 27, né? Eu vou ler de novo. O irmão leu esse versículo é extraordinário, irmão Amori. Provérbios 20, 27. Olha o que diz. Aqui nessa versão diz assim: o espírito do homem é lâmpada do Senhor. E em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, disse assim que, Antes de você escuta essa versão aqui, sim, do Provérbio 20, 27. sim, A luz do Senhor penetra o espírito humano e revela todas as intenções ocultas. aí vê que ficou melhor, né? Porque aqui É, diz que o espírito humano é a lâmpada do Senhor. Mas a tua versão sim, não diz que é o espírito humano lâmpada. Aqui que diz: a luz do Senhor penetra o coração. O espírito do isso. homem. É assim? Espírito humano. Repete a leitura. A luz do Senhor penetra o espírito humano e Aí. revela todas as intenções ocultas. A versão Muito bom. correta é essa, porque aqui ele diz que o espírito humano é lâmpada do Senhor. Hum. E em 1 de Coríntios não é assim. 1 de Coríntios diz que o espírito humano sabe apenas as coisas de quem? De Isso, de Deus? homem. Do homem. Não, do homem. Então, para que nós temos o espírito humano? Para saber nossas coisas, não as coisas de Deus. Então, a versão do irmão está correta. Porque a luz de Deus penetra o espírito humano. Não é que o espírito humano é a luz de Deus, como essa versão Ara fala. Você vê a diferença? E Sim. esquadrinha, o que que esquadrinha? O espírito humano ou a luz que é a palavra de Deus que esquadrinha? Todo o mais íntimo do homem. Não é? Tá Isso, vendo a diferença, irmão? isso mesmo. É. Como fala a tua versão, irmão? Lê de novo, irmão Mauri. Tá fechado. Você está lendo Provérbios 20, 27. 20 e 27, aquela que eu tinha lido, né? Sim, Eu tinha lido dentro da pesquisa na palavra. Vamos ver no 20, 27. sim. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Essa ara, né? Sim. Agora a versão do irmão é extraordinária, aquilo aí. Eu gostei da versão do irmão Genaro, porque é a luz que traz de Deus que vai iluminar. Há uma inversão aí, né? Sim, na No inversão. sentido, ó, porque parecendo que é o Espírito do homem e a lâmpada do Senhor, não, aquele foi É, iluminado, né? então, nessa versão que o irmão leu da Ara, eu sempre interpretei que o homem certamente tem um pouco de luz, porque ali diz que o espírito do homem é lâmpada do Senhor. É É. como se o homem tivesse luz. Não É. é assim? Eu, lê de novo a sua versão, irmão, o Genaro. A luz do Senhor penetra o espírito humano e revela todas Hum. as intenções ocultas. É perfeita. Essa eu acredito que é essa Verdade. tradução.
Porque sabe o que É, acontece? Então, senão a gente não cai naquela. Aqueles que não conheceram o Senhor já têm a luz do Senhor, é. né? E aí não. É quando a luz penetra, essa versão. Essa qual a versão? Que Bíblia que Eu vou é, mandar para o irmão depois. Você é extraordinária essa versão. É muito gostoso é, de ver. Muito bom, hein? é Dá para ver muito mesmo. claro. O, o Esse, Diego leu esse uma versão vers... em espanhol, irmão. Vou ler aqui. El espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escuadriña lo más recóndito del ser humano. También es, mas ainda, irmão, cai na é, semelhança do Ara. Aquela exatamente. versão do Genaro, ela coloca dentro daquilo que nós estamos compartilhando um conceito correto, né? Sim, Amém. Quando, encontrei a tradução que o irmão está lendo, o Genaro. É Nueva Traducción Viviente. Em espanhol diz Isso. assim, é, no, Isso. é NTV, Nova Isso mesmo. NTV. Tradução Viviente. É. Dice así, la luz del Señor, este en español, la luz del Isso. Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. É a melhor versão que eu já vi para esse versículo. Amém. E casa com que versículo? Vamos lá. É, capítulo 2 de 1 de Coríntios. Olha aqui como vai caçar nesse sentido verdadeiro, né? Viu, irmão? Sim, Eu sei que nós não somos do. Eu não tenho conhecimento de hebraico e grego, uma hora eu podia ver ao pé da letra sim. no, no Strong, né, para ver só Vamos como ver. que tá a força desse versículo, né? Que Muito bom, muda irmão. dois Verdade. sentidos, né? Sim. Muda um sentido. Eu preferi o sentido do Genaro, que fala mais como o Espírito fala quando ele Sim. habita em nós, né? O versículo Pode 11, falar, irmão. irmão, de 1 de Coríntios, pode ler? 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 11. 1 Coríntios, Capítulo 2, versículo 11. na minha versão aqui, Sim, pode ler, irmão. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Essa me parece muito claro, a Ara, né? Nesse ponto Sim. está bem Escuta claro, só né? essa versão agora. Sim, Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? sim. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Muito melhor. Muito bom, O Diego tem a muito mesma bom. versão da tua, Genaro. En efecto, dice, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, Isso. nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Muito bom. Aleluia. Só uma pergunta, Genaro. Quando você lê a palavra, você lê no espanhol? Eu tenho as duas versões. Eu tenho a Eu versão em sei, mas português normalmente, você abre a palavra, você vai no dia a dia, você vai no espanhol. em espanhol ou português, para mim tanto faz. Ah, entendi. Entendi. Eu Uhum. consigo só ler em português, não consigo ler em espanhol. Entendi. Ele deixou de ser argentino. Não considera mais. Já mudou. O CPF está no Brasil, irmão. O chip já operadora Brasil. Já mudou. Tá certo, Mas irmão. amém, irmão querido. Amém. Que riqueza, hein? De verdade, é Amém. muito rico. Muito rico mesmo. Muito rica a palavra. Eu acredito que, até pegando uma sucessão, acho que tem muitos versículos para buscar, né, irmão? Sim, Mas eu acho que essa é a base, né? Essa é a base para você começar a falar uma boa consciência. Então, peraí, sem essa base daqueles que não têm o Senhor, que não têm Deus, e os filhos de Deus, você ainda fica sem uma luz. Mas na hora que você tem essa base, e junto com esse versículo de 1 Coríntios 2, ó, 1 Coríntios 2, esse sim, versículo 11,
E depois, Romanos, aquele que nós colocamos, ele te dá uma base para você iniciar a falar sobre a consciência, né? Sim. Podemos concluir, ou seja, essa abordagem de uma maneira forte, é que a consciência do crente é diferente da consciência de uma pessoa religiosa ou até mesmo da pessoa que não conhece Deus. Porque, por Sim, exemplo, quando você pergunta para um judeu qual que é a base da consciência dele, ele vai dizer a lei. a E lei. a lei condena, quando você vai no capítulo 7 de Paulo, ele diz que, é capítulo 7 de Romanos, né? Paulo usa uma expressão. Olha que impressionante, Paulo. Paulo debaixo da lei agora, né? Olha que interessante isso aqui. Romanos capítulo 7. Olha o que vai dizer aqui. Versículo 22 e 23. Amo a lei de Deus de todo o coração. Sim, Contudo, a outra lei dentro de mim está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. aí, tá vendo? Então, o regime da Ótimo. lei condenava, por isso que é escravo. Quando a pessoa lida com a lei, ela encontra uma outra lei em seus membros que o leva cativo como um escravo para o pecado, porque você está debaixo da lei. Agora, quando uma pessoa se converte, a justiça. Esse aqui é impressionante, capítulo 3, né? Não limos outro dia, mas olha que lindo, irmãos. 27, 28 e 29. Antes do 27, se o 27. Onde, pois, está a jactância, foi de toda excluída. Porque é a lei? Porque é lei das obras? Não. Porque quando você vai nas leis das obras, Gálatas 3:10 diz assim, antes de ler esse aqui, né? Gálatas 3:10, voltamos aqui. Mas olha o que fala Gálatas 3:10. Todos, pois, quantos são as obras da lei, todos que estão nas obras da lei. Por isso que eu perguntei para os irmãos, como que é a consciência de alguém que está debaixo da lei? Então, todos os que estão debaixo das obras da lei para cumpri-la, estão debaixo de quê? Esse é Gálatas 3:10. Maldição. De maldição, condenação. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, quando você se depara, volta lá no 27 de novo, 3:27 de Romanos. 3:27 de Romanos, olha o que diz. Onde, pois, está a jactância, foi de todo excluída. É uma afirmação, foi de toda excluída. Por que lei? Pergunta. Todas as obras? Das obras? Pergunta de novo. Não, ele afirma. Pelo contrário, pela lei da fé. Então, você vê como que é. Aqui continua. Concluímos, versículo 28. Pois que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, aí vem a libertação. Quando você lida com uma pessoa que está debaixo da lei, ela tem dois extremos. Uma é como o fariseu, que se enganava a si mesmo. E outra, que é o correto, como o publicano. Porque o publicano aceitou a sentença da lei. Ele é escravo do pecado. Ele é pecador, indigno e não merece. E está debaixo da ira de Deus. Por isso que ele se humilha diante do Senhor. Isso que deveria fazer a lei para cada pessoa, se humilhar. Não sou digno, né? Essa é a condição real de alguém que aceita a sentença da lei, como Paulo lhe disse. Eu não conhecia o pecado até que a lei diz: não cobiçarás. Mas quando ele se depara com a lei que diz não cobiçarás, quem que encontra ele? Aí
a própria lei que dizia que não cobiçarás, vem à luz o pecado. E quando vem à luz o pecado, o que acontece com Paulo? Morre. E mata ele, né? Não é verdade? Não é assim diante das obras da lei? Agora, Sim. nós precisamos fazer a transição. Porque quando você está debaixo, num relacionamento com Deus, com coisas da lei para cumprir, irmão, não tem coisa pior, irmãos. Não sei se os irmãos conhecem esses grupos que chamam esse grupo de santidade. Eu estava na congregação que chamava, com a Lília, nós estamos Santidade a Deus. Irmãos queridos, santidade a Deus. Era tudo legal, legal, legalista ao extremo. Vestimenta, você teria muitos usos e costumes que estavam além das escrituras que eles estabeleciam para determinar que você era um santurrão, um santo, a tal ponto que você cruzava as paredes. Vou falar assim com exageração. E era um tormento, irmãos, porque você não conseguia atingir e cumprir isso. E se enganava a si mesmo. Você vivia em tormento religioso, em condenação religiosa. E aí você via as irmãzinhas, porque tinha costume lá, você ia na frente lá, quando você estava na frente, estava tudo bem com Deus. Quando você sentava nos últimos lugares, com a cabeça para baixo, é porque você caiu em pecado, eles diziam, né? Então passava o pão da ceia e não podia passar nessa última fila, não. Tinha um monte de irmãos em pecado lá. Então, essa era a situação religiosa, irmãos. Então, nem era a consciência deles que funcionava, era a consciência do grupo religioso, porque eles que determinavam tudo. Entendeu? E você vê, vamos dizer assim, a opressão religiosa, isso que eu quero trazer esse ponto, irmãos. Porque a consciência, hoje, irmãos, depois que nos convertemos, não é para isso. É para nós trazer essa realidade. Senão, nós estamos boicoteando o que nós recebemos. Irmãos, É, não recebemos uma tão grande salvação. Nós fomos justificados pela fé. Nós andamos pela amém. fé. Não andamos pela vista. Nós somos aqueles que recebemos a justiça, não que nós tenhamos praticado justiça, mas a justiça que Deus realizou em Cristo. Nós temos Amém. paz com Deus, não porque temos práticas que agradam a Deus, não é porque não recebemos o que Ele realizou. Agora, não entenda mal, irmãos. Eu não estou condenando, estou deixando libertinagem entre nós. Não estou falando isso. Porque quando nós estamos unidos a Cristo, quando nós estamos permanecendo nele, espontaneamente vem um viver que agrada a Deus. E não é simplesmente moralidade. Não é meramente religião. É muito mais que isso. Quando nós queremos lidar com Deus, irmãos, debaixo da lei, debaixo de ordenanças, sabe o que o Senhor Jesus fez no capítulo 6 e 7 de, de Mateus, quando bem-aventuranças, lembra que capítulo começa capítulo 5, capítulo 6 de Mateus, capítulo 7. No capítulo 7, ele disse assim, né, para a multidão que ele estava ensinando. Antes foi falado, olho por olho, dente por dente. Aquele que você se alguém matou, ele também pode matar outro. Não é assim? Olho por olho, dente por dente. Não era assim a lei? Mas o Senhor diz, mas eu vos digo, o que se irá contra seu irmão já matou ele. Olha que impressionante, irmãos. Não precisa chegar ao ato de você matar a pessoa para dizer que você cometeu homicídio. Não, odiar no teu coração o teu próximo já era culpado de morte, irmãos, diante de Deus. Agora, me diga, irmãos, como é que nós vamos cumprir ordenança diante de Deus? Então, Verdade. boicotear a consciência é não sairmos de Cristo. É isso que o Espírito quer nos mostrar, nós estamos andando nele ou não. E nos chama sempre a nos examinar se estamos na fé. Examinai-vos a vós mesmos se de fato está na fé. Não sabeis que Cristo está em vós? Ou seja, essa realidade não podemos apagar. Não podemos naufragar nessa verdade. O que é você ter uma má consciência, irmãos? E eu acho que nós podemos desenvolver isso. Capítulo 1, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 3, capítulo 4. É impressionante a abordagem que Paulo faz. E podemos desenvolver.
Isso é muito rico, muita riqueza da palavra. Eu acho que é maravilhoso, irmãos. Amém. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmão, eu peguei aqui o Sim, sinônimo de jactância. sim. Jactância é o substantivo feminino que descreve comportamento arrogante, Isso. vaidoso ou prepotente de quem se vangloria excessivamente de si mesmo, de suas qualidades, posses ou feitas. É Muito bom. sinônimo também de ostentação e soberba. Que coisa, né? Meu irmão não descreveu melhor essa palavra, que não imaginava que era tão profunda assim, não. Eu puxei, falei, porque muitas vezes é uma palavra que não é muito do dia a dia, né? Sim, Então, para ver, é soberba, arrogância, prepotência. Então, é aquele ponto, né? Que você colocou a religiosidade, se faz muitas vezes não, ela se faz colocar numa situação de jactância, de soberba, de arrogância, porque você se coloca numa situação superior ao seu semelhante. amém. Né? Você coloca, por isso que você fala nos bancos lá, os que não era digno de estar tinha que ficar com a cabeça baixa lá no final da fila, né? Mas muito bom essa colocação, porque na hora que você fala, se você já olhar, se você já ficou com raiva, você já pecou, então mostra uma correlação muito. Se nós estamos em Cristo, nós cumprimos tudo, porque Isso. Cristo cumpriu tudo. Amém. Agora, fora de Cristo, nós estamos sujeitos que a carne não muda. A carne, ela está sujeita à vaidade, a, a tudo isso que nós comentamos, né? Então, por Sim, isso que eu vejo que É, a consciência de a gente andar no Espírito é a própria permanecendo na fé, amém. permanecendo em Cristo. E o que que acontece? A nossa consciência vai ficando sensível Amém. à vontade de Deus, né? isso. Então, é aquele ponto quando a gente começa a deixar a nossa consciência, vamos falar, acumular com entra um pecadinho, entra um pecadão, na hora que vai ver, você está realmente com a consciência totalmente, você está fugindo, né? Você está Sim, fugindo do Senhor, né? Então examine a si mesmo se está na fé. Está na fé? Está em Cristo? Eu estou aprovado por Deus. Se eu estou em Cristo, eu estou aprovado por Deus. Fora dele, eu realmente é a carne, e na sim. carne não habita bem algum, né? Não. Então, aleluia, essa palavra é muito rica, hein? Amém. Sim, e por Amém. isso que não podemos falar que a nossa vida, a nossa conduta, a nossa andança agrada ao Senhor. Sim, Porque certamente nós, quando servimos o Senhor, nós podemos viver no Espírito, andar no Espírito, mas não somos nós que agradamos a Deus. é Mas é o verdade. Espírito em quem nós andamos. É Ele que agrada a Deus. É verdade. E não é a nossa conduta, não é a nossa vivência. Mas Sim. a nossa fé nos conduz a andar naquele que é o Espírito, Amém. que é o Filho de Deus. Esse Espírito agrada a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom. Louvado seja Deus. Amém. Ei, irmão Diego. Amén, hermano. Todo bien. Amém. Muito rico, muito rico. Muita É, riqueza. eu vejo que dá para a gente aprofundar mais Sim, ainda em todos os versículos. Eu acho que dá para buscar todos os versículos que fala da consciência, ou, ou uns usam a parte íntima do coração como expressão, né? sim. Mas é muito importante. Eu acho que esse ponto. E aquele áudio também do irmão Weber foi muito precioso Muito também. precioso. Colocou de uma maneira clara. Sim. Bom, meus irmãos, Amém. é isso aí. Amém. O Senhor esteja guardando todos os Aleluia. irmãos, né? Amém. E estamos firme. Bom descanso, amados irmãos. Amém. Amém. Amén, hermano. Graça Graça e Igualmente. e paz a paz. todos. Gracias y paz. Meu irmão. Amém. Tchau, tchau. Irmão Vitor, Sim, irmão. desliga a gravação, daí eu quero falar.